notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né? Nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que... as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixem Bolsonaro em paz. É uma manifestação enfática, ela era muito aguardada. O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista para o Washington Post recentemente, na qual ele disse que esperava, assim, um gesto claro do Trump na direção dele, que achava que quando o Trump estava sendo acusado de uma série de questões, e Trump é o primeiro presidente condenado a assumir a presidência dos Estados Unidos, né? Que ele falou muito em defesa do Trump e esperava esse gesto. Bom, veio assim. O presidente americano não faz referência direta ao Supremo Tribunal Federal, mas deixa claro que está tratando do julgamento que está acontecendo com Bolsonaro, quando diz ali ao final: o único julgamento que deveria estar acontecendo com Bolsonaro é o julgamento pelos votos, pelos eleitores, chamado eleição. Deixem-no em paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem preferência aqui nesse programa, tá certo? E ele pede passagem. Donald Trump, vendo essa festinha aí que o BRICS está fazendo, discursinho para cá, discursinho para lá, rojão para cá, rojão para lá, prometeu impor uma taxa adicional de 10% a qualquer país que, além de falar, efetivamente se alinhar ao que chamou de políticas anti-americanas do BRICS. Sem dar detalhes de quais países, a gente até sabe quais que estão mais saidinhos, né? Sem dar detalhes de quais poderão ser alvos das novas tarifas, nem quando isso deve acontecer, o republicano garantiu que não vai ter exceções a essa nova política. O presidente americano já havia ameaçado aplicar taxas de 100% sobre os países do bloco, caso eles abandonassem o dólar no comércio bilateral. Muito bem. Maria De Carli, esse é o ponto que eu estou falando, e quando falo brocha na mão, não estou gozando ninguém. O Leandro ficou irritado comigo, mas eu não estou tirando sarro de ninguém. Estou dizendo o seguinte: nós estamos na frente. É o Brasil puxando o bloco dos BRICS. Sim. Nós não somos a maior economia dos BRICS, não somos a maior potência militar dos BRICS, não somos o país com a maior população dos BRICS, não somos o país que está no cenário principal da geopolítica, as guerras, o que está acontecendo, nós estamos meio de fora, mas nós estamos dizendo o seguinte: temos que ir para cima, dando indireta para os Estados Unidos. Na hora H,
esse bloco informal chamado BRICS, que não tem estatuto, que não está formalizado, que é um bloco de boa vontade de cooperação econômica. Na hora H, hora que o Xi Jinping ligar para o Trump e falar, nós quer paz, negocia direto. Hora que o Putin disser, precisamos falar com vocês, Trump. Assim, não vão ficar sozinhos falando? É isso que eu estou perguntando. Quem vai peitar o Trump? Vai ficar o Brasil sozinho contra os Estados Unidos? Maria Decalha, a palavra é sua. Justamente, eu retomo aqui a minha fala inicial. Os BRICS são uma grande anomalia institucional, porque eles não têm justamente um estatuto, uma organização, um organismo, e são países muito distintos em termos de interesses políticos internacionais. Portanto, o que o Capês disse é verdade. Na hora H, na hora do vamos ver, vai ser cada um por si e fica por aí. Na hora não vai ter o discurso bonito de sul global. É bacana o debate, claro, mas na hora do comércio, onde é o órgão mais sensível dos países, a cobra vai fumar. E é o que você falou, vai ser a China ligando para o Trump, vai ser a Rússia ligando para o Trump. E no final das contas, o Brasil, lembro sempre, desde que eu tenho bem meus 15 anos, eu já começava a ler algumas revistas internacionais, não vou mencionar os nomes aqui, mas sempre usavam o termo Brasil, país do futuro. O Brasil ainda continua sendo o país do futuro e nunca é o país do presente. É o que você falou, somos sim um país relevante na política internacional, temos a nossa postura, o nosso lugar ali cativo em termos da diplomacia internacional, mas na hora de apertar o botão e de ligar o vamos ver, não somos ainda uma potência global, e sim uma potência regional. É complicado, temos uma série de problemáticas aqui no nosso país que precisamos melhorar, precisamos reduzir muitos problemas para a nossa economia de fato crescer, e dentre eles o custo Brasil, para a gente conseguir ser um player aí internacional de peso. Então eu acho que o BRICS é interessante o debate, é bacana, mas efetivamente qual é o objetivo? Inclusive, alguns outros especialistas em organizações internacionais mencionaram que essa carta final dos BRICS, esse último encontro, é uma carta linda, cheia de belas intenções, mas sem nada muito efetivo. Qual vai ser o encaminhamento deste encontro? Nenhum, acho que vai ser mais para inglês ver. Mais uma vez, o debate é importante, mas efetivamente vai ser discutido o quê? Retomo aqui a problemática. Temos aí um sul global que não se alinha na convergência dos interesses. Guilherme Mendes, e aí? A hora que a cobra for fumar, não dá nem para dizer que até 40 gramas de maconha não é crime. Se a cobra for fumar, vai ser o grandão contra o mais aparecidinho, quem está se colocando mais, né? Eu lembro quando foi a guerra a guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo, eu lembro o ex-diretor da CIA dizendo, a gente queria pegar alguém lá no Oriente Médio. Quem que é o big guy aqui, o valentão do pedaço? É o Saddam Hussein? Vai ele, então. Eu estou com medo, embora, claro, não comparando as situações, de que o Brasil fique como o grande coordenador, o grande agitador. E aí não dá para invadir o terreno dos interesses dos Estados Unidos como se invade a sede de um banco na Faria Lima. Como é que você vê? Capês, isso tudo é jogo de cena e o que mais me deixa estarrecido é a forma como o presidente Trump trata o maior país do mundo em termos bélicos e econômicos como se fosse a empresa, se fosse o quintal da casa dele. Então, quer dizer, mal acabou a reunião dos BRICS, o presidente já está falando, não, vou taxar, ou seja, não tem nenhum estudo, não tem nenhum critério, não tem absolutamente nada. O que tem sim é discurso vazio e gogó. Foi mais ou menos o que aconteceu lá atrás com o tarifaço. Bota lá aquele papel, pousa para a imprensa, bate foto. Passa uma semana, o que era 145 vira 45, o que era 45 vira suspensão por 90 dias e na prática não acontece nada. Mas eu acho que o presidente Trump, no fundo, deve ser um profundo conhecedor da sua base eleitoral, dos seus eleitores, porque me parece que o povo gosta disso, gosta de ser enganado. Porque todas as atitudes dele não passam, na maioria das vezes, de um grande jogo de cena. De concreto mesmo, acontece muito pouco. A gente tratou aqui da questão das deportações, a gente tratou aqui da questão das guerras. Tudo o que ele falou foi só basófia. Falou que ia acabar com a guerra no Oriente Médio, nada. Falou que ia acabar com a guerra Ucrânia e Rússia. A Rússia fez o maior ataque do conflito agora na semana passada. Falou que ia colocar as tarifas e ia reorganizar a ordem mundial. O que só conseguiu foi aumentar a inflação americana e dizer que as coisas não eram bem assim. Então, quer dizer,
mais uma vez, eu quero crer que essa fala dele de majorar em 10%, que a gente não sabe nem quem é, porque ele fala do tudo de uma forma totalmente vaga e abstrata, os países que se alinharem às resoluções dos BRICS, primeiro, ele não sabe quais são essas resoluções, talvez nem os BRICS saibam, e ele não sabe também quais são esses países que supostamente se alinhariam a uma resolução que não existe também. Então, quer dizer, é mais e mais e mais discurso, mas ele deve estar sabendo o que ele está fazendo, não é? Até porque, do ponto de vista político interno, a popularidade dele não vem caindo e ele conseguiu uma vitória expressiva semana passada na Câmara dos Deputados. Então, ele não deve ser tão tonto quanto eu estou pensando aqui, não é? Não mesmo. Inclusive, eu só queria fazer um adendo informativo mesmo. Inclusive, a gente sabe que o mundo teve uma trégua com as tréguas do Liberation Day, que foi o dia que o Trump anunciou as tarifas naquela famosa cartolina que ele mostrou, vai tarifar isso, 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 e ninguém nem entendeu muito a lógica, mas ele, então, fez um respiro de 90 dias que ia expirar agora em julho, mas decidiu se prolongar para agosto. Significa, então, que é aí que o Trump está aberto a negociações. Hoje ele anunciou algumas outras tarifas a outros países, mas, enfim, não existe uma certa constância no que vai e não vai taxar, né? Dependendo do que o jogo de xadrez do mundo também se movimenta. Né, Maria? E na prática não aconteceu nada. Houve o anúncio, depois houve o retrocesso, houve a ameaça de retaliação por alguns outros países, não é? Proporcionalidade. Na hora que ele viu que a China falou que estava esperando o telefone, ele brinca, né? Estava esperando o telefonema do Xi Jinping imediatamente. Está esperando até hoje, porque o telefone não tocou. E o que aconteceu foi o contrário. Pensando bem, vamos suspender, vamos jogar um pouquinho mais para frente, porque ele sabe muito bem que se a China retalhar em 145%, a taxação que ele ameaçou dar aos produtos chineses, quem mais vai perder é o cidadão americano. E como o Leandro bem falou, até mesmo uma capinha de celular, as pessoas vão ter dificuldade para comprar. Leandro Ferreira, eu já toquei nisso várias vezes, mas nós temos uma audiência rotativa, a gente volta a tratar desse assunto. O que o senhor acha dessa declaração do presidente dos Estados Unidos? Muito obrigado. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. Ainda sobre o presidente Trump, ele fez um aceno ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, falando que está acompanhando, aspas, uma caça bruxa que está sendo feito a ele. O senhor falou agora de soberania, tinha falado mais cedo sobre respeito e interferência. É cabível medidas diplomáticas? O Brasil vai reagir? O que o senhor vê sobre essa situação? Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. A gente tem que admitir uma coisa, o PT finalmente entrou para o jogo nas redes sociais. Até então ele apanhava sem saber o que estava acontecendo. Tudo porque a direita tem maioria orgânica.
Mas agora o PT criou uma estrutura jamais vista antes e ele ganhou as últimas batalhas nas redes sociais. O que não é bom, mas isso é fácil de ser revertido e eu vou te falar agora, vou te mostrar qual é a nova estratégia que eles adotaram e como que a gente pode reverter isso daí. Todo debate político hoje no Brasil começa na plataforma X. Você pode não gostar dela, você pode não ter ela, mas todo debate político ele é iniciado lá. E depois, numa reação em cadeia, ele passa para as outras plataformas, Insta, TikTok, Kawaii, YouTube. Mas tudo começa no X. E o PT entendeu isso, e ele entendeu que o X fez uma pequena alteração em calcular o que é relevante e o que não é relevante na plataforma. Até então eram hashtags. A esquerda não conseguia levantar hashtags, porque não tinha estrutura, não tinha financiamento. Agora eles fizeram um grupo dos principais influenciadores da esquerda que, sob comando, são ativados a postar no X grupo de frases como esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Isso aqui foi um exemplo que aconteceu há uns 4 dias atrás. Repare que eles não estão jogando hashtags, mas sim sempre um grupo de 4 linhas ou 3 linhas. No caso aqui foi: não vamos recuar, taxação dos super ricos, Congresso da Mamata, agora é a vez do povo. Repare, são uma frase em cada linha, porque o X passou a entender cada linha como um tópico e não hashtag. A mesma coisa aqui, ó. Não vamos recuar, taxação dos super ricos, agora é a vez do povo. Não vamos recuar, taxação dos super ricos, agora é a vez do povo, Congresso inimigo do povo. Repare que são grupos de frases e não hashtag. E o resultado disso é esse aqui, ó. Cada frase é reconhecida pelo X como um tópico e ele faz essa leitura. Agora é a vez do povo em primeiro lugar, Congresso da Mamata em segundo lugar, taxação dos super ricos em 4, não vamos recuar em 5º. Então eles entenderam o jogo. Olha as frases aqui, ó. Cada linha é um tópico. Ao entender isso, eles ativam seus grupos de influenciadores e mais os robôs que eles têm, e são milhares de robôs, para republicarem o mesmo texto, sem alteração. Eles podem, às vezes, colocar alguma coisa anterior ao texto, como é o caso aqui, mas o texto mesmo, eles repostam sem alteração. Entenderam isso? E assim, eles conseguem fabricar isso aqui, ó. PT quer reforçar gabinete digital para batalhas nas redes sociais. Partido comemora resultado de campanha sobre super ricos. Por que eles estão comemorando? Eles estão fabricando, e eu quero que você entenda isso, eles estão fabricando, forjando uma suposta superioridade nas redes sociais. Só que o foco, por enquanto, é no X. Porque se você torna um assunto polêmico no X, ele é repercutido em todas as outras redes sociais. E a nossa reação, a reação da direita é: critica gabinete do ódio do governo Lula e vista grossa do STF, né? E nós falamos aqui, ó, influenciadores da esquerda há anos são convocados para militar nas redes sociais em favor do Lula e do PT. Podem atacar adversários, defender o desgoverno, sem risco de serem acusados de fake news, de difamação ou discurso de ódio. Meus amigos, a partir de agora, nós teremos também um contra-ataque. E aí é onde eu convido você a compartilhar esse vídeo. Nós também faremos isso. Nós usaremos agora grupos de 4 ou 5 frases. E quando você vê essas 4 ou 5 frases sendo postadas pelas pessoas, influenciadores da direita, a única coisa que você precisa fazer, primeiro, ter um perfil no X, copiar essas frases e republicá-las. Não é só repostar aquilo que você viu. É copiar a frase e republicar essa frase e jogar ela nos comentários de várias postagens que você vê. O X vai calcular cada vez que essa frase aparece e ranquear essa frase, e em breve nós teremos as nossas frases ranqueadas aqui no ranking do X e vai se tornar notícia e vai pautar o resto das redes sociais. Então é isso, nós temos um grupo hoje de influenciadores onde a gente vai trabalhar pontualmente, mas a verdade, nós somos orgânicos. Nós somos a maioria. Então, quando você vê um grupo de frases, como ontem mesmo, nós fizemos um teste e publicamos algumas frases, como essas daqui, ó. Vou te mostrar agora. Super ricos com Lula, PT contra o povo, esquerda espalha ódio, Lula pai dos bancos. E fizemos algumas postagens nesse sentido. Olha, o André Fernandes postou, o Pedro Pôncio postou.
E o que aconteceu? Nós conseguimos chegar apenas num teste, não foi amplamente divulgado, tá? Nós chegamos em 4º e 5º lugar e começamos a pautar o debate. A partir de agora, sempre que você vê frases dos seus influenciadores que estejam desse jeito assim, ó, em letra maiúscula, só te pedimos uma coisa: copie essa frase, reposte no seu perfil do X e vá repostando em vários comentários. Não importa se você não tem muitos seguidores, basta que você escreva esse mesmo grupo de frases várias vezes em vários comentários e a gente vai superar a esquerda e todo esse trabalho que eles estão fazendo vai pro ralo. Compartilhe esse vídeo, é assim que a gente tem que fazer. Existem 3 grupos de pessoas. De volta também para o rádio e com mais um craque desta seleção brasileira do rádio. O nome dele é Jorge Serrão. Serrão, querido, saudações. Saudações, Alexandre Pitoli, saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. A sucessão presidencial de 2026 já começou? Jair Bolsonaro pode ser mesmo candidato à presidência da República na sucessão de Lula, mesmo estando inelegível? A possibilidade de ocorrer uma anistia que permita a Bolsonaro concorrer é concreta ou não? São muitas perguntas ainda para serem respondidas. Por enquanto, o que a gente está vendo é uma polêmica enlouquecedora que começa a vir de fora para dentro do Brasil. Olha o que provocou nesse final de semana declaração do ministro Gilmar Mendes. 2 pronunciamentos dele, 2 entrevistas em diferentes situações, geraram aí uma confusão danada e que pode render, alimentar ainda mais a repercussão internacional do caso. Para o jornal aqui dentro do Brasil, para a TV 247, o ministro Gilmar Mendes declarou que a anistia é incogitável e a atuação de Bolsonaro no plano de golpe parece inequívoca. Segundo o decano do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro tem que ser culpado pelo caso. A investigação e responsabilização de todos os envolvidos em articulações golpistas tem que ser punida com todo rigor. Mas o mesmo Gilmar Mendes, numa entrevista à TV2 de Portugal, deu uma declaração um pouco diferente, muito diferente do que ele disse ao 247. Segundo Gilmar Mendes, em entrevista à TV portuguesa, disse que não existiu uma tentativa clara de golpe no 8 de janeiro. Então a situação ficou esquisita. Internacionalmente está complicada essa polêmica. Então fica a pergunta: se o ministro Gilmar Mendes confessou que não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil, então por qual motivo que o mesmo ministro tem votado para condenar aqueles acusados do 8 de janeiro? É a pergunta que tem sido feita agora pelos advogados desses presos, que são considerados lá fora já presos políticos. Então, a pressão que vai vir de fora para dentro, em torno de polêmicas geradas aqui dentro pelo próprio Supremo Tribunal Federal, alimenta toda a questão da sucessão presidencial de 2026. A anistia a Bolsonaro e a todos os envolvidos no 8 de janeiro e em outros fatos pode acabar, sim, sendo um fato concreto aprovado pelo Congresso Nacional. Só que o Supremo Tribunal Federal, vários ministros, já se manifestaram dizendo que são contra previamente essa anistia. Então, o Judiciário decide uma coisa, o Congresso Nacional, representante do povo, pensa diferente, pode decidir outra, e tem tudo para ocorrer um conflito entre Judiciário e os representantes do povo, muito em breve, ainda na atual legislatura. Enquanto isso, a sucessão municipal vem aí com definições. Jair Bolsonaro aparece como o grande apoiador capaz de eleger prefeitos e vereadores. No último final de semana, ele esteve na região dos Lagos do Rio de Janeiro, arrastão de gente novamente, confirmando sua popularidade, inclusive na cidade de Maricá, sexta-feira passada, governada pelo PT, Bolsonaro levou muita gente para a rua, o que causou uma certa má impressão junto à Petelândia. E, no Rio de Janeiro, ele lançou a pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio. Um jornal carioca de grande circulação chegou até a dizer que o evento foi esvaziado. Só que quem visse a imagem
da quadra da escola de samba lotada, a escola de samba Padre Miguel cheíssima de gente, deu para ver que Bolsonaro ainda consegue levar muita gente para apoiar quem ele quer. Enquanto isso, na sucessão, que você ainda não tem nomes claros, não se sabe se Lula terá fôlego para ser candidato à reeleição, e muito menos se o PT terá condição de ter algum nome que consiga chegar perto da popularidade que Lula um dia já teve. Você vê outras movimentações. Por exemplo, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado estão lá em Israel. Não estão fazendo campanha eleitoral. Foram lá visitar Israel para ser solidários ao povo daquele país, a convite dos israelenses, mas que para muita gente já apareceu na foto do fim de semana como uma possível chapa presidencial. Tarcísio Caiado, Caiado Tarcísio, ou um apoiando o outro e todos apoiados por Jair Bolsonaro. Enfim, é um cenário político que o PT não gostaria de ter. Enquanto isso, o Brasil vive o conflito entre a juristocracia e um Congresso Nacional que ainda se mostra muito modesto, até bastante covarde, na defesa dos interesses do povo. Como vai terminar essa briga, se seguiremos a ter em algum momento a paz institucional, essa é a grande questão brasileira para os próximos anos. Para Ouro Verde Brasil, Jorge Serrão. Olá, pessoal. O que vocês vão ver agora é muito raro, porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas, a gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de se envolver em polêmica, em estar em notícias ruins, é uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor... mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte, né, do trabalho dela. E eu estou na vida dela, eu também estou nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, mas ainda que nós tivéssemos comprado, não cabe alguém julgar. E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que tá acontecendo no Brasil? Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente tá se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a dar, né, assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não estão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá tudo bem, normal. Cada um tem sua opinião. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio... Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas. Eu dei milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é o emprego. Quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país. Fazer sucesso no Brasil, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, pagar impostos, como a Ana Paula, que trabalha quase uma década já e paga impostos e também dá emprego para a pessoa. Tudo 100% correto. Então, assim, eu não dou bola para esses julgamentos quando é de algo que eu estou usando, hoje que eu estou fazendo, porque eu trabalho muito, eu pago imposto, eu ajudo o país. Então, por que me importar? Eu não me importo, eu faço tudo certo. Mas o ódio e essa coisa, o que ele fez. E assim, sabe o que mais? Fiquei muito chocada, eu falei isso. É vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Uma pessoa dessa escreveu um negócio desse. Uma pessoa então, assim, não dá pra aceitar. Um professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, que devia ensinar os jovens. Ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, tão inaceitável, cometendo tão um crime, ridícula. Porque é um crime. E é o seguinte, essa luta de classes, né, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, todo mundo
torce demais, né? E nós empresários fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa. Se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, não tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida. E olha, pode ter certeza, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz as coisas direito. A gente tem um carinho muito grande, é por isso que a gente tanto compartilha a nossa vida. Mas dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Maula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas, para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, para essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências e gostaríamos, e viemos aqui hoje, porque todo mundo está nos procurando e a gente fez questão de esclarecer para todos vocês. E recebemos do Brasil inteiro prints e muita tudo que vocês imaginam, muita solidariedade. No início a gente pensou em, será que a gente se expõe? Mas tomou uma proporção tão grande que eu acho que é necessário por muitas vezes. E é isso. Vamos usar as pessoas do bem e as pessoas que realizam como referência. Eu sempre usei isso na minha vida, né, como inspiração. Vamos tentar tirar as pessoas que têm problemas, necessidades da situação em que estão, mas não é querendo que o outro não tenha que você vai ter. Você tem todo o direito de querer ter, mas não queira que o outro não tenha, principalmente quando ele ganhou isso honestamente, com o esforço do seu trabalho, da sua vida inteira dedicada a fazer alguma coisa bacana acontecer. Obrigado a todos por nos ouvirem. Muito obrigado, gente.